Olá pessoal, tudo bem? O Pílula de hoje vai falar de um dos temas fundamentais, umas ideias fundamentais para o Voegelin, que era a ideia do senso comum. E a nossa jornada começa em 1922, quando ele terminou o doutorado na Universidade de Viena e saiu para fazer o seu pós-doutorado para inicialmente um ano em Oxford, na Inglaterra, e depois nos Estados Unidos, onde ele permaneceu por 2 anos. E nessa jornada na Inglaterra e nos Estados Unidos, ele teve contato com uma cultura anglo-saxônica e ele percebeu que os temas que eram caros no continente europeu, que era a sua influência intelectual do seu início da sua jornada, que era principalmente aquelas grandes discussões abstratas, os sistemas, no ambiente anglo-saxão ele era assim praticamente ignorado. Não era uma questão relevante para ingleses e norte-americanos. Isso, de certa forma, espantou o Voegelin. E ele começou a perceber que no núcleo do pensamento anglo-saxão estava justamente o tal do senso comum, que ele entendia como uma incorporação da atitude filosófica nas pessoas sem recorrer a teorias, sem precisar ter uma grande cultura ou teoria filosófica para que as pessoas praticassem a filosofia no seu dia a dia, refletindo sobre as questões da humanidade, das questões humanas do dia a dia, sempre tendo a realidade como o seu prisma, o seu ponto de referência, o seu ponto de julgamento. Isso para ele era muito importante. E o Wagner começou a entender a filosofia grega e estoica como a realização máxima desse senso comum, como uma espécie de cristalização do senso comum. Se nós pararmos para pensar, o que o Sócrates fazia? Ele ia numa discussão, numa praça pública, e a partir de uma experiência real do interlocutor, algum problema que ele estava sofrendo, ele iniciava um diálogo e começava a inquiri-lo, em que essa pessoa comum, né, através da sua própria experiência, começava a filosofar junto com Sócrates, sem apresentar para ele nenhuma teoria, nenhuma definição, nada, simplesmente analisando as causas e efeitos e implicações das suas próprias ideias. E é isso que Voegelin vai considerar quando ele fala do senso comum. E ele consideraria que essa ideia do senso comum ia vaciná-lo para sempre contra o problema das ideologias e acreditar nos grandes sistemas. Então, Voegelin seria sempre muito crítico contra conceitos e sistemas. Essa ideia de você ter algumas ideias simples que explicam a humanidade, que explicam os problemas sociais e políticos e etc. E aquela dicionarização das próprias ciências, em que tudo tem uma definição e o que ele observou que a grande maioria delas não tinha a menor conexão da realidade e faziam com que as pessoas ficassem simplesmente discutindo abstrações que realmente não levariam a lugar nenhum. Então a filosofia para o Eric Voegelin começava e terminava na realidade. E para isso a atitude do senso comum era fundamental. Então essa é a pílula do Voegelin de hoje. Sempre que forem ler um texto dele, pensem sempre nisso. Ele está falando de algo na realidade, mesmo que ele dê uma volta, ele retorna para a realidade para comparar suas conclusões. E que para ser filósofo nós não precisamos conhecer teoria filosófica nenhuma. Nós precisamos apenas incorporar a atitude do filósofo. E aí a gente percebe como os cursos de filosofia em geral é exatamente o contrário do que o Sócrates tinha feito e é contrário do que o próprio Voegelin entendia. Não é através de cultura filosófica e entendendo teorias e o que cada filósofo fez que a gente aprende a filosofar. É na nossa atitude do dia a dia, na atitude realmente de ter um mestre que nos ensine a como filosofar, que nos pegue pela mão e através desse senso comum nos leve a questionar não só a realidade, mas como as ideias que dizem representar essa realidade. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem aí um comentário, curtam aí, dê esse feedback e até a próxima pílula sobre Eric Voegelin.